Olá, pessoal! Eu sou a Carol, fundadora e mentora aqui da SCDA e tenho o prazer de apresentar mais um episódio do SCDA Podcast. E hoje eu quero começar de um jeito um pouco diferente, contando duas situações para vocês que são muito mais familiares do que parecem. Um profissional tecnicamente muito bom, excelente, que já entrega resultado, que se dedica, que estuda, mas na hora de se comunicar, especialmente em inglês, ele tem dificuldades, ele trava na participação de reuniões, de processos seletivos, de eventos. Ele não consegue transmitir, de fato, o valor profissional. Ou aquele profissional que tem uma excelente base linguística, que investiu tempo, investiu recursos em estudo, em cursos de inglês, mas que ele não consegue passar naquela entrevista, ele não consegue se apresentar em público em inglês e os resultados não chegam. E muitas vezes isso não é falta de conhecimento ou falta de dedicação, mas sim de técnica e prática. E hoje eu divido aqui a bancada com uma autoridade no assunto, a nossa mentora em comunicação profissional em inglês, a Inaê, para falar desse assunto tão importante para todos os profissionais que desejam se desenvolver e avançar ainda mais na área de dados e inteligência artificial. A Inaê, ela atua há mais de 15 anos no ensino de inglês. Ela é pedagoga, pós-graduada em língua inglesa, em gamificação e jogos de educação. Ela possui certificações em instituições como Cambridge e FGV nas áreas de ensino, coaching e mentoring. Ela também é fundadora da escola de inglês Our English, especializada no público adulto, com foco em inglês corporativo, preparação para entrevistas e desenvolvimento de comunicação para a carreira. Além disso, ela é coautora do livro Conversação em Inglês, que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse episódio. E aqui na CDA, ela é mentora em comunicação profissional em inglês e atua diretamente no desenvolvimento dos nossos mentorados para atingir esse nível de excelência na sua comunicação. Inaê, bem-vinda. Muito prazer obrigada. Enorme receber você aqui com a gente todo hoje. Meu de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que legal. Vai ser um episódio muito legal. Acho que esse tema é fundamental para quem realmente quer avançar na carreira. Com certeza. Inaê, conta um pouco pra gente o que te motivou a entrar nessa área, a ser professora, ser mentora, abrir a sua escola. Como foi essa trajetória? Tá. Eu entrei na área de inglês depois de estar já na área da educação. E foi uma coisa meio que aconteceu, né? Não era exatamente um plano num primeiro momento. Mas eu sempre fui apaixonada por inglês, né? E aí foi aonde eu comecei a minha trajetória. Mas aí eu comecei, como muitos professores de inglês, em escolas regulares, escolas de idioma, e fui crescendo até que eu consegui os alunos particulares, né? E foi aí nesse momento que eu decidi abrir o meu próprio negócio, abrir a minha própria escola, justamente com esse propósito, porque o que eu enxergava no mercado como um todo eram pessoas que passavam anos e anos da vida estudando inglês, sem ter muito propósito, sem ter muito objetivo, e quando chegava o momento que elas precisavam usar aquele idioma, elas não conseguiam, elas travavam, né? O famoso travar. Então, aí vinha aquela dúvida, né? Por que que eu não saio do intermediário? Por que que eu estudo, e quando eu preciso usar aquilo, eu travo, eu não consigo? Então, a motivação para abrir a escola e entender melhor o que isso acontecia, por que que isso acontecia, veio justamente daí, né? Veio da experiência com estes alunos mesmo. Né? Que legal, que legal. E ao longo desses anos, você percebe, assim, quais são os principais desafios? Você conseguiu entender o porquê que as pessoas travam? Claro que há vários fatores diferentes e que cada indivíduo é um indivíduo, né? Mas a gente sempre percebe algumas ideias comuns ali, né? E quando a gente fala do travar, né? Primeiro que a gente não é máquina, né? Para travar. Começamos daí. Mas, assim, muito da questão é relacionada a um ponto central que acaba se tornando um ciclo vicioso, que é a insegurança. Né? Então, essa insegurança, ela vem de vários fatores. Então, pode ser
de um trauma que a pessoa teve, né? De um julgamento que ela sofreu e que isso realmente vai causar ali a espécie até mesmo de bloqueios psicológicos, emocionais, enfim. Quando não é isso, a gente percebe que é uma falta, uma incapacidade de entender a língua em si para você aplicar a língua. Então, quando eu digo entender a língua, é entender a língua como uma ferramenta de comunicação. É entender que não é só a gramática, não é só o vocabulário, não é só aquilo. Tem muita coisa por trás, né? E tem estratégias, tem técnicas que você consegue trabalhar, que você consegue usar para poder deslanchar, né? Então... Legal. E é um ponto bem importante que a gente aborda na mentoria como um todo, né? Sim, fato. Então, a SCDA, ela tem esse propósito de olhar muito o profissional na área técnica. Sim. Mas ao longo dos anos, a gente percebe que muitas vezes o profissional ele não consegue avançar por uma questão de insegurança. Sim. Por não enxergar aquilo que ele é. Então, acredito que você também talvez tenha essa percepção, né? A pessoa, ela sabe a língua, ela sabe o inglês, ela tem uma base ali linguística, mas não consegue desenrolar aquilo. Não consegue. Né? É bastante comum, né? Mais comum do que a gente imagina. E você conseguir trabalhar essas técnicas é fundamental para a pessoa conseguir avançar. Né? Exatamente, porque na verdade você acaba trabalhando na base da insegurança, né? Porque a insegurança é o quê? Por que eu sou inseguro? Porque eu não sei. Porque eu não me sinto confortável, eu acho que tudo aquilo que eu tô falando tá errado, né? Tudo aquilo que eu tô falando é uma grande besteira. Então, quando você entende que aquilo que você tá falando não é só um erro da parte linguística do idioma, que não é o uso de uma única preposição errada, né? Que vai arruinar toda a sua comunicação, e entender que é muito mais, a comunicação é muito além disso, principalmente quando você fala dentro de um campo profissional, né? Isso acaba trazendo mais segurança mesmo para a pessoa se posicionar. Né? E eu acho que também você acaba trabalhando não só, que a gente fala muito, né? Não só a comunicação em inglês, mas a comunicação da pessoa como um todo. Porque às vezes esse é um ponto, né? Às vezes já na língua materna ela tem uma dificuldade de se comunicar. E isso acaba transbordando de uma forma muito maior. Claro. Para a língua inglesa ou qualquer outra língua estrangeira que a pessoa for aprender, né? Exatamente, porque quando você fala, né, da questão da comunicação, e esse ponto é muito legal você tocar, porque muitas vezes as pessoas falam, mas a comunicação em inglês, eu não sei falar inglês, eu não sei me expressar em inglês, e aí muitas vezes vem esse questionamento, né, mas por quê? Acho que a primeira pergunta, ela deve ser justamente essa, quais são as suas estratégias de comunicação na sua língua materna? Porque, e aí, a gente leva para um ponto que eu acho que é bastante viável a gente tocar aqui, na questão da fluência, né? Muita gente, o que as pessoas procuram hoje em dia é aquela coisa da fluência, tem que ser fluente rápido, tem que ser, né? Ok, só que assim, primeiro a gente tem que entender o que é fluência. Sim. E entender que a fluência não vai garantir a sua comunicação profissional. O exemplo base disso é o português. O português é a nossa língua nativa, né? Muitas pessoas não têm habilidade comunicativa desenvolvida na sua língua nativa. Então, a gente tem que entender que comunicação é algo maior, que é óbvio que a língua, ela faz parte dessa comunicação, porque é a parte verbal, né? Mas não é só isso, então não é uma garantia. Sim, perfeito. E aí, pensando no lado profissional, né? Então, na sua experiência aí com profissionais, e aí aqui na SCDA a gente fala muito dos profissionais na área de dados, né? A gente vê muito uma dificuldade em processos seletivos, num posicionamento para as entrevistas, e até no dia a dia ali mesmo da pessoa, né? Então, quais são as técnicas, assim, de uma forma geral, claro, né? A gente não vai conseguir abordar aqui exaustivamente todas as técnicas, mas quais são as técnicas que você considera fundamentais para realmente o profissional conseguir passar desse bloqueio, sabe? Que você costuma usar, assim. Eu acho que a questão principal é você saber aonde você quer chegar, né? Então, você quer usar aquela língua com qual objetivo?
Então, isso tem que estar claro para você em quais momentos que você tem que usar, porque a cada momento que você usa, você tem a possibilidade de desenvolver ali uma parte de linguagem funcional. Então, assim, a linguagem funcional, ela é muito útil, né? Ela pode até ser considerada uma técnica que vai te auxiliar na comunicação. Uhum. Outra questão que é muito importante é estruturação de pensamento. Né? A gente não consegue simplesmente só falar, né? Porque você vai ficar falando sem estruturar aquilo que você quer dizer, né? Então, essa parte de preparação de estruturação de pensamento, ela é essencial. Então, aquela coisa de você se preparar, de você treinar, que seja para uma entrevista de emprego, que seja para uma apresentação, é necessário. Aí, talvez a pessoa pergunte, eu vou passar o resto da minha vida treinando? Talvez. Às vezes sim, às vezes não, né? Porque às vezes é essa coisa, a prática, o treino vai trazendo isso, é natural, né? Você vai se sentindo mais confortável com aquilo, e quanto mais confortável a gente se sente, obviamente que menos insegurança a gente vai sentir. Sim. E às vezes parece que eu já falei algumas vezes isso, mas eu acho que vale comentar também para comunicação em inglês, né? Que às vezes as pessoas acham que isso é um dom, né? É um talento da pessoa de... Às vezes tem Sim. pessoas que têm mesmo uma facilidade. Mas muitas vezes é a prática. É a prática, e o que eu acredito é assim, qualquer habilidade pode ser desenvolvida. Tem pessoas que vão precisar de mais tempo para desenvolver e tem pessoas que precisam de menos, justamente porque tem a tal da facilidade. Eu acho que isso é um fato e não tem como se discutir, assim. Mas não significa que a pessoa não vai aprender aquilo. Talvez ela tenha que colocar um pouco mais de energia, um pouco mais de esforço, mas, na minha opinião, tudo a gente desenvolve. Com certeza. Todas as habilidades a gente consegue desenvolver. E a gente vê alguns casos na mentoria, né? Que é muitas vezes A gente vê. sair um pouco da zona de conforto, né? A pessoa aceitar sair dessa zona de conforto. Claro, usando técnica, tendo também, que eu falo sempre, né? A mentoria, ela traz esse espaço confortável para que a pessoa mostre as vulnerabilidades. Exato. Porque isso também é difícil muitas vezes, né? Muito, principalmente quando você fala de um ambiente profissional, né? Porque a gente está falando aqui tudo na ideia da comunicação profissional. Então, é óbvio que... E aí vem justamente uma das inseguranças, que é o medo do julgamento, né? Como eu, uma pessoa técnica, com tanta bagagem, com tanto know-how, com tanta coisa, não consigo me comunicar? Ok, tudo bem, porque isso não tem nada a ver com o seu técnico. Exato. Né? Só que a gente entende também que o mercado não reconhece dessa maneira. É isso. Né? Então, a questão é acolher essa pessoa, acho que tudo parte do acolhimento para que essa pessoa se sinta segura, num ambiente seguro, e nesse ambiente seguro, ela consegue mostrar as vulnerabilidades dela, e aí é onde ela consegue reconhecer, montar estratégias, planos de ação e desenvolver. Né? E esse ponto, acho que tem 3 pontos aqui que eu peguei aqui do que você falou, super importante, né? Que é o autoconhecimento. Sim. Aí uma coisa que a gente pode comentar depois, que é a questão do sotaque, que eu acho que muita gente se preocupa Eu acho com que é legal a isso. gente falar disso. E o outro ponto é sobre essa estruturação, né? Que você comentou, essa preparação. Que eu acho que muita gente subestima essa parte. Vamos falar desse ponto do sotaque. Que às vezes eu acho que é uma coisa que todo mundo já fala sobre isso, mas acho que é importante comentar, porque eu vejo que muita gente ainda se preocupa com isso. Sim. De perder o sotaque. Aí tem que perder o sotaque, porque aí eu vou ser o super comunicador inglês. E não Besteira. é assim, né? Não Fala um pouco pra gente sobre isso. É assim, isso é uma coisa que eu levanto a bandeira e luto muito contra isso, porque o sotaque, eu acho que é tão simples, é só a gente olhar na prática, gente. Pega os indianos, pega os chineses, os caras estão dominando o mundo, né? E com um sotaque que muitas vezes te causa dificuldade para entender, mas assim, eles sabem muito da língua. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem exemplos práticos aí. Pergunta se eles estão se preocupando com isso e veja o que está acontecendo com eles. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Sim. Mas, e aí falando linguisticamente, né? Sotaque não é garantia de melhor entendimento, né? Não tem nada a ver com isso. E tem algo que eu acho que é muito importante a gente trazer. O sotaque, ele traz a tua identidade.
né? E eu acho, na minha opinião, não tem problema algum você mostrar a sua identidade. Para que você quer perder a sua identidade? Só que aí a gente tem que tomar cuidado também para não confundir com outra questão, né? Uma coisa é você pronunciar, uma coisa é você saber pronunciar aquilo, é você saber falar de uma maneira com uma, vamos dizer assim, coesão, entonação, enfim, né? Connected speech, tudo isso. Mas você manter ali o seu sotaque são coisas diferentes e que as pessoas têm que entender isso. Eu não sou a favor de perder sotaque, mesmo porque eu acho isso muito legal, porque, na minha opinião, ele traz a função principal da língua inglesa, que é a conexão global, a interação global, né? Então, um dos pontos que eu mais sou apaixonada por essa língua é o fato dela ter se tornado uma língua franca, justamente por ser uma língua fácil em termos de aquisição, apesar das pessoas falarem que não mais é. Se você comparar, por exemplo, ao próprio português, é muito mais simples, né? Tanto é que é a língua franca, é a língua de comunicação global, dos negócios, enfim. E o que ela faz? Ela conecta diferentes identidades, diferentes culturas. E eu não acho legal perder isso, né? Eu acho legal você manter, óbvio que entendendo, né, todas essas questões que envolvem a língua em si, mas eu não sou muito a favor dessa ideia de accent reduction, né, que é a redução do sotaque, né? Eu acho que você pode manter e dá até uma gracinha, né? Fica até um, né? Sim, e eu acho que o próprio nativo, Ele já ele te não, reconhece. e Não, assim, ele não tá nem aí. ele não está se importando com isso no final Não, do dia, não, ele sabe? não As tá. pessoas estão As se... pessoas que se importam são os pares. E aí, quando eu falo os pares, é assim: o brasileiro, infelizmente, é uma pessoa que gosta muito de julgar os seus pares, né? Então, assim, eu falo isso porque durante todos esses anos aí de experiência com alunos diferentes, de áreas diferentes, eu escuto muito isso. Ai, fui julgada. Julgada por quem? Não é pelo chefe gringo, não é pelo colega de sei lá da onde. Não, é pelo brasileiro que senta do seu lado, É isso. né? Então, o brasileiro, ele teria que ser muito mais empático. Essa é a minha opinião, assim, base. E aí eu acho que esse é um dos motivos que o brasileiro tanto quer perder o sotaque, para ele não ser ridicularizado, vamos dizer assim. Só que esse ridicularizado não é pelo outro, é por aquele que fala português, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Nosso amigo, você falou. Não, eu acho que se as pessoas soubessem, né, o quanto o inglês e tivesse essa experiência, né, eu, enfim, falando uma experiência particular minha aqui, mas eu estudo inglês desde muito cedo. Uhum. E acho que foi o melhor investimento que os meus pais fizeram nos meus Uhum. estudos, foi isso, assim. Não por falar bem, claro, né? A gente acaba construindo uma segurança Sim, sim. por ter estudado desde muito cedo. Mas as portas que o inglês me abriu, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. De você ter uma experiência, de você estar em outro país, de você ter uma situação ali, às vezes complexa, de viagem, e você conseguir desenrolar. Exatamente. Então, isso te traz uma confiança e uma oportunidade de você ter experiências enriquecedoras de vida que o sotaque não interessa, entendeu? Ele Interessa não que fez você... menor diferença Exato, naquilo que você viveu. No exato. final das contas, o que você trouxe de bagagem foi muito maior do que aquilo, É isso, é isso, né? é isso. Eu lembrei do primeiro ponto que eu ia falar, é o autoconhecimento. Ah, o autoconhecimento, tá. Aí, tô voltando, né? Esse ponto do autoconhecimento que você comentou também, eu acredito que seja fundamental e que muitas pessoas não tenham. Né? Não. Então, elas não entendem o porquê. Você comentou, né? As pessoas estudam muitos Sim. anos e estão sempre ali no intermediário. Isso. Nunca Essa é uma consegue dor sair. constante. Nunca consegue sair disso. É. E aí, acho que o papel do autoconhecimento é fundamental. Então, Exato. a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas a gente desenvolveu a metodologia Voices. Que um dos propósitos do Voices é justamente isso, melhorar o autoconhecimento. Sim. Então, a pessoa entender quais são os pilares ali que ela tem dificuldade, né? Uhum. Então, acho que é legal a gente comentar, né? O papel desse autoconhecimento neste processo de melhoria dessa linguagem, sabe? Ele é fundamental, né? Aliás,
para a vida, em qualquer âmbito, enfim, mas obviamente que na área da linguística, na área da comunicação é fundamental, porque muitas vezes você tem lacunas ali que você não sabe nem de onde vem, né? Então é muito comum eu ouvir, por exemplo, assim, mas eu escuto inglês todo dia e eu não consigo, né? E eu não consigo falar. Sim, mas você tá falando? Não, você escuta. Você tá falando, em que momento você tá falando? Você não tá falando, você não vai falar, né? Sim. E também entender que não tudo bem, eu não consigo entender o que falam, e aí eu fico escutando música todo dia. Gente, Não sai do lugar, né? Não, se você não tem uma estratégia, se você não traça um plano ali, olha, eu vou fazer tanto por dia, qual que é o meu objetivo com isso? Porque às vezes a gente fala, e aí um dos pontos, né, que eu acabo até trazendo na parte de plano de ação para os mentorados também, é que algo que você pode fazer e considerar uma atividade, podem ter várias vertentes ali que você está trabalhando, né? Então, muitas vezes você fala, eu vou assistir um vídeo, eu vou assistir um filme. E aí, a única coisa que te vem na cabeça é o que eu vou ouvir, mas não é só isso. Se você colocar uma legenda naquilo e você trabalhar vocabulário, o teu foco mudou. Você não vai mais trabalhar listening, você vai trabalhar vocabulário ali, né? Então, é entender o que você está fazendo, qual é a sua dor. Então, assim, qual é o seu problema? Porque muita gente não sabe o que é. Coloca tudo num pacote só, numa cesta só, e muitas vezes não consegue distinguir uma coisa da outra. E qual que é a autorresponsabilidade das pessoas também, né? De entender. Porque é muito fácil você culpar o curso, culpar O inglês, coitado. o próprio inglês. O inglês é o mais culpado. Eu odeio o inglês. Gente, mas, sabe, coitado do inglês. É o que é. Né? É o que é. E aí eu falo, para de sofrer. E aí é o que eu brinco com as pessoas que tem uma gente. Mas no português é assim, amor. No português não é assim, português é assado. Tem coisa no português que é muito pior que inglês. Se você pegar o francês, se você pegar... E assim, são características da língua. Você tem que entender que você está aprendendo algo que te tira da sua zona de conforto, que não é aquilo que você está acostumado e que vai ter contraste, vai ter mudança. Porque se fosse tudo igual, a gente teria só o Esperanto lá de trás e pronto, acabou. Não teria mais nada. Né? Exato. É isso, acho que a gente fala sobre isso na mentoria também, né? Na parte técnica. E é o quanto a pessoa é protagonista da história dela. Com certeza. Então, é você assumir que aquilo é sua responsabilidade. Sim. Então, você evoluir na comunicação, é claro que, como a gente está falando aqui, tem técnica, tem ferramenta, mas se você não olhar para dentro e entender qual que é o seu problema, você nunca vai avançar. E não solucionar, né? E aceitar não aceitar, solucionar, porque assim, é do dia para noite? Não é. Não é do dia para noite. Porque se fosse do dia para noite, você nem estaria fazendo essa mentoria, porque você já estaria maravilhoso no inglês, Exato. né? Que a gente brinca, já estava deitando no inglês. Mas assim, não é pro dia para noite, vai um tempo, vai exigir tempo, paciência, né? Vai exigir aprender com os erros, né? Porque eu acredito muito nisso, porque é algo que eu tomo para mim, assim, acho que pra vida, né? Quando eu mais aprendi na minha vida foi quando eu errei. É isso. Né? E, enfim, eu acho que é entender que, assim, não é imediato. Tem solução, tem maneiras de você fazer, tem diretrizes, tem estratégias que você consegue solucionar o problema. Mas não vai ser do dia para noite. E uma coisa importantíssima, tem que ter constância. Linguagem é constância. Não tem constância, não adianta você fazer hoje aqui, depois você vai e faz mais daqui 15 dias outra coisa, depois de um mês, mas eu tô muito ocupado. Então você não priorizou. Então, exato, aí nós vamos para um ponto que é prioridade. Então não coloca a culpa no inglês. E aí eu vejo muitos profissionais, assim, né, ao longo desses anos, que eu olho o profissional hoje, aqui no tempo zero, fala, não, hoje eu decido que eu não vou investir na minha comunicação em inglês, ou não vou investir em tal situação. Tá bom, tudo bem. Aí passa 5 anos, a pessoa tá no mesmo lugar. Ela não saiu daquele lugar. E isso vai procrastinando, ou seja, ela nunca vai fazer. Se ela não parar, priorizar, exato, olhar pra dentro,
nunca sai do lugar. Nunca. Então, é uma decisão, realmente. É uma decisão de prioridade, é você mudança. assumir aquilo como uma prioridade. E tá tudo bem também se você não quer priorizar. Sim. Ok, se você tá feliz assim, se tá bom pra você desse jeito, maravilhoso, continua aí. Só que também não dá pra, né, não estabelecer essas prioridades e depois ficar reclamando. Reclamando. É o que eu falo, é a mesma coisa do exercício físico, né? É a mesma situação. Não adianta você ficar reclamando da falta de saúde, da falta de disposição, ou do seu corpo, ou de qualquer coisa, sendo que você não levanta o bumbum da cadeira para fazer nada. É a mesma coisa. Exato. E outro ponto que eu acho fundamental, que nem todo mundo está disposto a fazer, é essa parte da preparação. Exato. Então, as técnicas que a gente coloca, né? A pessoa falar e conseguir se gravar e ouvir o que ela fala. Enfim, outras técnicas aí que você costuma colocar. Acho que é legal a gente comentar sobre isso, assim, né? As técnicas que a gente usa, de fato, dentro dessa preparação. Exato. Esse é um ponto, né? Que aí é o que eu brinco com eles. Eu falo assim, não adianta falar, mas eu não gosto de mim gravando, a minha voz fica feia. Amor, você não tá aqui pra ser popstar, né? Você tá aqui pra... É outro, né? Outra demanda. Então, assim, é importante, né? Principalmente quando você tá falando com relação à fala. Porque quando a gente tá falando... Você só vai falando, você não consegue ouvir o que você falou, você não consegue observar se você tem algum vício de linguagem. E isso é interessante no português também, não é só no inglês. Enfim, são várias técnicas, né? E são técnicas que trabalham ferramentas que são totalmente acessíveis hoje em dia. Sim. Né? Sim. Então, enfim, mas tem várias possibilidades, né? Que é o uso dos vídeos mesmo, do material que a pessoa usa enfim, no seu trabalho, né? Parte de documentação, leitura, enfim, tem várias. E aí também cada técnica, né? Cada parte de preparação vai te levar para um caminho, vai te levar para um pilar diferente que precisa ser desenvolvido. Perfeito, né? perfeito. A gente usa bastante o STAR também aqui, né? Exato. A gente usa o STAR na comunicação técnica e a gente usa o STAR aqui também dentro da mentoria Voices, dentro dessa parte de comunicação em inglês. E eu acho que ajuda muito, assim, eu gosto muito dessa metodologia. Eu também. Eu acho que ela é muito, assim, assertiva e você vê que ela permeia várias áreas, assim, né? Ela não tem uma... Como você coloca, o STAR é uma metodologia. Então, o que ele é, né? Ele é um framework, que é o que a gente falou anteriormente. É a estruturação de pensamento. Então, assim, não só a questão do STAR, mas há vários outros, né? Frameworks aí enfim, que eu trabalho até em outros momentos, que eu gosto muito de trabalhar com eles, porque eles te ajudam a trazer aquilo que realmente importa, aquela informação que é relevante, que é o que vai conseguir fazer com que você seja objetivo, né? Um dos maiores desafios dos profissionais hoje em dia, mesmo quando a pessoa tem um bom nível de inglês, é justamente a objetividade, é trazer aquilo que é preciso, né? Por quê? Time is money, né? Tempo é dinheiro. E a gente não tem tempo para enrolação. Negócio é isso, né? O business é isso, né? Então, enfim, acho que é essa... Não, legal. E eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas interessantes que podem ser usadas. E aí, com o advento da inteligência artificial... Sim. Vou puxar esse gancho agora. A inteligência artificial tem ajudado muito, né? Em vários aspectos. E eu acho que pode ajudar muito também na comunicação. Isso. Mas a gente tem que ter alguns cuidados também, né? Temos que ter alguns cuidados para não achar que a inteligência artificial vai substituir o cérebro humano, né? Esse é um grande... Acho que é um ponto que a gente tem que pensar, que obviamente que a gente não entende ainda as consequências disso, porque é algo muito presente, mas assim, no futuro, como educadora, como pedagoga aí, né, essa outra parte, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Porque o ser humano, ele tá deixando de treinar algumas habilidades que são essenciais para a parte de pensamento, organização, memória, linguagem, enfim. Né? Então, sim, é uma tremenda ferramenta que, inclusive, a gente até indica, né, na parte da prática guiada, dos planos de ação, enfim, mas tem que ser usada com moderação.
né? É entender o porquê você está usando. Exato. Acho que a construção do conceito, do fundamento, dessa base linguística, dessa base de comunicação, não vai ser substituída. Não. Aí acho que entra como uma ferramenta para que você melhore aquilo que você já sabe fazer. Exatamente. Ela tá ali como um suporte, como uma assistente, né? Mesmo porque, voltando naquilo que a gente já falou, é totalmente a parte de estruturação de pensamento. Então, se você delega essa habilidade para a máquina, você fica sem. Tem muita gente fazendo isso, né? A gente tem visto bastante. Tem. E aí Na cara de pau mesmo. Na cara de pau. E aí não adianta, porque em algum momento a pessoa vai se perder. Né? Vai porque se ela perder. não tem aquela solidez do conhecimento, do desenvolvimento. Ela não tem, né? Então, uma hora isso não se sustenta. Exatamente. Não, e eu acho que além disso, né, uma das minhas preocupações aí é o que vai acontecer com o cérebro, né, daqui uns anos, assim, porque a gente tá falando de questões neurológicas mesmo, né? Sim, sim. Então, é muito além, assim, da comunicação só, né? A Sim. gente ainda não tem isso porque é muito recente, mas e lá na frente? Como que vai ser tudo isso? Né? Quais as consequências de tudo isso? Desse uso desenfreado, vamos colocar assim, né? E eu acho que nós aqui, né, como um braço da educação, né, você muito mais intensamente, nós temos esse papel de alertar, realmente, né? Sim. E de educar as pessoas, não é para não usar, né? Acho que a IA, ela está a nosso favor e a gente incentiva o uso, exatamente. Eu mesmo incentivo, nós usamos, né? Não tem isso, de eu não uso. Acho que hoje em dia é muito difícil, né? O profissional, por exemplo, que não usa. Mas eu acho que com moderação, né? Entender aquilo, até que ponto ela nos auxilia e até que ponto ela nos prejudica como seres humanos. Exato. Até eu recebi de um mentorado nas últimas semanas aí, um ponto que eu acho que tem sido um desconforto, né? Daquelas pessoas que realmente querem avançar nessa base sólida de conhecimento, né? Fala, puxa, eu acabei fazendo um trabalho ali baseado em IA e agora eu tô desconfortável porque eu percebi que eu não tenho esse conhecimento. Falei, perfeito, que bom que você ótimo tem que percebeu, ótimo, disso. Autoconhecimento, percebeu. Exato, já. Autoconhecimento. Então, acho que essa consciência que a gente tem que ter. Legal, eu tô usando até que ponto isso para me ajudar. Exatamente. E aí você entender, puxa, esses pontos aqui são pontos de desenvolvimento. Então, isso daqui eu tenho que estudar realmente. Tenho que me dedicar para que eu não precise do apoio tanto de uma inteligência artificial para fazer por mim. Exato. Porque, afinal de contas, muitas coisas eram feitas sem ela antes, né? Exato. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Não, assim, eu fico lembrando, assim, né? Trabalho de mestrado, doutorado. Sim! Gente, a gente fazia o mestrado, assim, tinha que ler todos os artigos, tudo em inglês. Não tinha nada para ajudar a gente. Tinha, no máximo, um dicionário ali, né? Isso. Um dicionário de collocations. E uma grande biblioteca, né? Exato. Eu sou da época da biblioteca. Biblioteca, pegar livro. Exato. Cópias, xerox. Sim. Hoje em dia, assim, se tornou muito mais simples, né? Com certeza. E aí, acho que a gente tem que pensar, né? O que a gente pode fazer com isso, né? Acho que é sempre fazer melhor, então. Exatamente. Já que a gente tem essa possibilidade. É o que ela pode nos ajudar, né? Exato. Não que ela pode nos prejudicar. Exato. Ou substituir. Substituir. Não, porque aí eu acho que também é... Então, pessoal, a SCDA, ela é uma empresa de mentoria profissional na área de dados IA. E sabendo da importância da comunicação e da comunicação em inglês, a gente tem a Inaê como mentora aqui, que atua dentro da mentoria Voices. Que funciona dentro da SCDA. E para os mentorados que fizer sentido, né, indicar um curso, a gente tem a parceria com a Our English, que é a escola da Inaê. Mas, obviamente, que os mentorados ficam à vontade, né? Quando são indicados para um curso, eles ficam à vontade para buscarem o que for mais interessante para eles em termos de carreira, tá? O que a gente faz no caso da mentoria Voices, é mostrar isso para o mentorado, de que há um gap, que é uma lacuna que você precisa preencher, que é relacionado à base linguística. Essa base linguística a gente não trabalha na mentoria. Exato. Né?
A gente trabalha a parte da comunicação. Uhum. E sim, para aqueles que se interessarem, são totalmente livres a procurar aquilo que acharem que devem procurar, ou como vão fazer. Perfeito. Mas a gente também tem a parceria com a Our English, e aí a Our English entra nessa parte do desenvolvimento da base linguística, né? Como eu já disse anteriormente, como os nossos cursos, eles são focados em metas, em objetivos, então isso fica muito também claro para a pessoa o que ela está fazendo e o porquê que ela está fazendo aquilo, que é justamente para melhorar esse ponto. Perfeito. A gente vai falar um pouco agora mais profundamente sobre a metodologia Voices e como a gente trabalha isso dentro da mentoria da CDA. Então, aqui a gente tem nosso hexágono Voices. Então, a gente trabalha com 6 pilares de comunicação, né? Que é o vocabulário, objetividade, impacto, confiança, engajamento e o storytelling. Certo, Isso. Inaí? Exato. Então, a gente faz um mapeamento desse profissional em cada um desses pilares. Isso. Então, quando o profissional chega para a mentoria, né? Tanto que ele já tem que vir preparado, né? Enfim, com alguns pontos que a SCDA leva para eles. E o primeiro ponto é a análise diagnóstica, né? Então, essa preparação, ela ocorre justamente para eu entender como está o desenvolvimento linguístico dessa pessoa, pensando em todos esses pontos, né? E aqui acho que vale ressaltar também que vários desses pontos aqui não são exatamente tão relacionados à base linguística, né? E que aí entra a parte da comunicação. Por qual motivo estou dizendo isso? Porque a gente já falou bastante aqui sobre a questão da insegurança, né? Que às vezes a pessoa se sente muito segura e acha que não vai dar conta, quando na verdade ela pode dar sim, né? Mas também a gente tem o oposto, né? O outro lado, que às vezes a pessoa, enfim, tem um inglês muito bom, fluente, enfim. Vamos fazer a comparação aí com a ideia do português, né? Que é o que a gente trouxe anteriormente também. O fato de ter um inglês muito bom, muito fluente e que dei conta disso tudo até hoje, não significa que a sua comunicação esteja nota 10 em todos esses pilares. É isso. Né? Então, a gente tem aí as duas vertentes, os dois lados. Né? Mas o primeiro passo é realmente essa preparação do mentorado, chegando para a sessão de mentoria, para que essa primeira análise diagnóstica seja feita. Perfeito. E aí, depois dessa análise, a gente monta um plano de ação. Exatamente. Né? Algumas coisas eu consigo até passar para o mentorado mesmo, na própria sessão, né? Na conversa que a gente tem depois do meu parecer, né? Que eu acabo passando, mas tem também algo registrado, um documento, que é um relatório, onde toda essa questão aqui, né, a visão, né, do mentor, no caso, em cada pilar, então como que se saiu, e também plano de ação para que haja melhorias em cada um desses pilares aqui. Legal. Eu acho que isso é bem inovador, assim, nesse sentido, porque além do diagnóstico, né, que eu acho que contribui nesse pilar de autoconhecimento que a gente falou, né, você ter um plano de ação dentro da parte de comunicação é algo que hoje, aí você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu não vejo hoje no mercado uma abordagem dessa forma, trabalhando especificamente a comunicação, né? Ter um diagnóstico... Só ser curso de comunicação mesmo, né? Mas assim, do contrário, pensando numa mentoria, que nem o caso de vocês, para a carreira de dados e IA, trabalhando com essa parte de comunicação, né? Fazendo essa análise, e não é só fazer uma análise e jogar na cabeça, né? Joga no colo da pessoa a análise, não. Análise e olha aqui, eu tenho esses gaps aqui, essas lacunas, eu preciso trabalhar. Como que você vai trabalhar isso? Perfeito. Né? Perfeito. Então, realmente, eu não conheço. Eu, particularmente, não conheço. E os feedbacks têm sido super positivos, assim, né? Dos mentorados que tem feito, a gente já tem alguns... É recente, né? Bem recente, é bem metodologia, recente. A gente desenvolveu isso no final do ano passado. Isso. Mas a gente tem alguns mentorados aí que já passaram por esse processo. E muitos já colhendo frutos aí. Sim. Dentro dos processos seletivos. Sim. Isso é muito legal. Avançando. Ou até os profissionais ainda que não efetivamente colheram frutos, mas que, assim... olharam para isso daqui, participaram, né? Que a Inaê, ela conduz de uma forma maravilhosa também, muito humana, que eu acho que isso é fundamental e a gente preza muito isso aqui na CDA, né? Não só a parte técnica, mas a gente enxergar também a parte humana.
e deixar as pessoas confortáveis, né? Exato. Que isso é fundamental. É o ponto principal. E não só, assim, efetivamente ter resultados, mas a pessoa conseguir se enxergar, né? Como capaz. Exato. Teve alguns casos, assim, recentemente, da pessoa não se sentir capaz, até gerar ali uma... não foi um caso só, mais de um caso, mas assim, ficar ansioso para fazer, né, o Voices, mas a gente ter esse acolhimento. Exato. Né, e mostrar que aquela pessoa realmente tem capacidade, que Claro ela que consegue tem, é uma avançar. habilidade que ela vai desenvolver, né? Exato. E essa parte do acolhimento, ela é essencial, porque assim, a falta de acolhimento já tá no mundo, né? Então aí aqui, Exato. obviamente, que a gente quer ser diferente e quer trazer esse acolhimento, porque na verdade a parte do acolhimento ela faz parte disso aqui, né? Porque quando você pega a ideia de confiança, se você se sente acolhido, naturalmente essa segurança ela vai brotar. Né? Claro que tem ali uma série de questões técnicas que a gente está falando, mas tem muita questão fator humano. Sim, Né? com Que certeza. muitas vezes a gente percebe que falta realmente no mercado. Falta. Né? Falta. A gente tem muito essa percepção. Assim, as pessoas estão cada vez mais carentes de falar sobre sua vida profissional, de falar sobre os seus problemas que impactam na sua vida profissional e essa parceria nossa acho que vem para somar nesse sentido, assim, sabe? Sim. Da pessoa conseguir ter esse espaço de vulnerabilidade para ela conseguir avançar. Exatamente, eu acho que isso é muito legal de você falar, é um espaço onde a gente permite a pessoa ser vulnerável. Exatamente. Né? E Isso pode é muito vir legal. e ser que tá tudo bem, a isso gente aí. vai acolher. É isso mesmo. Sem julgamento. Sem julgamento, a gente não tá aqui para julgar, né? A gente tá aqui para ajudar. Exatamente. É diferente. E eu acho que pra gente, né, que tem esse propósito, quando a gente vê a realização depois da pessoa, é como se fosse com a gente, né? É um brilho nos olhos. É assim, o brilhinho nos nos seus olhos. É o brilhinho nos olhos, as mensagens que você vê, fala, olha, consegui aquela entrevista de não sei aonde. Fala, Exato, e você vê a evolução da pessoa. Nossa, muito legal. Lugar, né? Não, a gente tem um exemplo também, né, que é um dos nossos mentores hoje, que já foi nosso mentorado, que é o Felipe Subtil. E no episódio dele, ele fala bastante, né, sobre a importância da CDA e fala da sua importância também na carreira dele, né? Só isso, né? Enfim, Subtil foi um grande aluno que ficou comigo por um tempo, mas assim, quando ele já chegou, ele já tinha uma bagagem muito boa, o inglês dele já era muito bom. Ele veio justamente para melhorar essa parte da insegurança que ele tinha no profissional. Né? Se não fosse por isso, o inglês dele daria conta facilmente, legal. Porque é uma pessoa fora da curva também, né? Temos que comentar isso. Com certeza, em vários sentidos, né? Mas assim, o trabalho que foi desenvolvido com ele também foi muito bacana. E poder acompanhar, né? Porque eu consegui acompanhar, enquanto estava aqui, as mudanças que tiveram, enfim, as certificações que ele tirou, o fato depois dele ter mudado. Então, assim, eu consegui acompanhar essa trajetória. Nossa, é muito legal. Super gratificante, É muito, né? muito, muito, muito. Ai, pra gente também. É muito, muito bacana, assim. Uma pessoa realmente que é um exemplo, né? De conquista e de perseverança também, de dedicação. Exatamente. Humildade, que eu acho que isso é fundamental. Fundamental. A gente tá falando aqui muito, assim, tem uma parte técnica muito importante, que é muito forte, mas existe, né, a gente comentou bastante sobre isso, que é a parte humana, né, do autoconhecimento. Eu acho que é a humildade, você aceitar que você precisa melhorar aqueles pontos, né? Exatamente. E abraçar aquilo com carinho, né? Exato. Não, Exato. Justamente, é você abraçar aquilo e perceber que tudo aquilo é só para você evoluir. Exato. Né? É quando realmente a gente vê a mudança de chave. Exato, é onde vem o... Exato. E aí, depois dessa primeira parte, a gente tem a continuidade também, né? Que aí são as sessões de acompanhamento. Exatamente. Quando eu monto o relatório, aí vai, né, o plano de ação, obviamente que cada um é cada um, né? E teremos ali diretrizes diferentes. Mas é interessante eu acompanhar isso depois, né? Que é um dos papéis da mentoria também, né? Então, olha, você tem isso aqui, você deve fazer dessa maneira. Vamos fazer? Então, faça. Que aí a gente também... É até interessante essa parte do acompanhamento para a gente realmente conseguir mensurar resultados.
né? Então, eu acho que é essencial essa parte para que você consiga entender realmente o que melhorou, maravilha. O que ainda não melhorou? Não melhorou por qual motivo? Então, vamos ajustar rotas? Precisamos recalcular. O que está acontecendo? Né? E muitas vezes o resultado, como você falou, não é imediato. Não, ele não vai ser imediato. Então, esse acompanhamento progressivo é fundamental. E a gente vê muitos mentorados parando no meio do caminho, né? E aí a pessoa não consegue avançar porque ela não tem também aquele compromisso. Eu acho que essa segunda parte do pilar, e assim, a gente fala isso também dentro da mentoria técnica, é fundamental. Muitas vezes a pessoa para ali no pilar 1, tem um plano de ação e fala, não, agora eu vou seguir aqui com as minhas próprias pernas. Muitas vezes a pessoa consegue, né? Mas eu vejo que em muitos casos a pessoa acaba parando ali e não consegue se desenvolver de forma plena. E às vezes até volta, né? Depois de um tempo. Exatamente. E a gente já perdeu um tempo, né? 1 ano, 2 anos, muitas vezes acontece. Então, é muito importante ter esse acompanhamento porque te gera também um compromisso. E não é um compromisso com a Inaê, é um compromisso não com é, ela é com mesma. ela. Porque se você fizer sozinho tudo que foi estabelecido, lindo, maravilhoso, porque você vai ter a evolução. É natural, né? Não tem muito o que discutir a respeito disso. Se você pega pra fazer e faz com constância, faz com dedicação, coloca aquilo como uma prioridade pra você, não é a Inaê que, né? É a pessoa, né? Perfeito. Então, realmente, mas assim, e aí volta, né? É preciso colocar como uma prioridade. Né? Perfeito. Insubstituível, né? E um ponto legal da gente comentar, né, é que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Hoje, dentro da CDA, a gente tem a mentoria Voices, que é focada na parte de comunicação em inglês, nesse desenvolvimento da comunicação. Isso. Mas é interessante que o profissional tenha já uma base linguística para conseguir aproveitar a mentoria. Exatamente. E aí, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Qual que é a diferença do curso para a mentoria? Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. Bacana. O curso, ele vai ser totalmente diferente de uma mentoria, né? Porque o curso é onde você vai trabalhar ali questões da língua, né? Então, é o curso que todo mundo já está acostumado. É você desenvolver as habilidades comunicativas relacionadas à língua. Então, a gente está falando da fala, da escuta, da escrita, né? Como? Através de atividades que podem ser personalizadas ou não, enfim, né? E aí, temos aí diversos cursos no mercado. Mas a mentoria, ela não entra como um curso, né? Ela funciona como? Ela funciona com uma ideia de uma análise diagnóstica de quais são os pontos, em termos de comunicação profissional em inglês, que aquela pessoa precisa desenvolver, né? E há ali uma diretriz, há um guia, onde a gente entrega isso para a pessoa, no caso, como se fosse uma prática guiada. Então, olha, você tem esse ponto aqui que você precisa desenvolver, o que você pode fazer para desenvolver? Então, tá aqui, essas aqui são as possibilidades de práticas que você tem para melhorar isso. Legal. E a questão do fazer, aí é por conta da pessoa. Sim. Né? Não vai ter aquele professor falando, fez a lição de casa? Não tem. Né? Por isso que é super importante a gente trazer aqui para a mesa também algo que você já mencionou, que é o autoconhecimento, a prioridade, enfim, tudo isso. Sim, né? Perfeito. Essa é a principal diferença entre eles. Né? Perfeito. E aí, Naê, é legal a gente explicar como é que a gente faz essa diferenciação, né? Porque não são todos os mentorados que vão para a mentoria e não são todos os mentorados que a gente indica o curso. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco essa diferença, né? Tá. A mentoria, ela busca o desenvolvimento essencialmente no pilar comunicação profissional em inglês. Para que isso aconteça, a pessoa já tem que ter uma base linguística. Não vou falar que tem que ser ali um advanced, né? Mas ela já tem que ter alguns conhecimentos ali mais sólidos da língua. Quando essa pessoa não tem esse conhecimento sólido da língua, é necessário que ela procure um curso para que esse curso forneça isso, porque a mentoria não vai fornecer isso. Né? A mentoria ela vai fornecer, enfim, a estruturação daqueles pilares que a gente já comentou. Né? Ela vai trabalhar na comunicação. Ela vai trabalhar na comunicação, ela não vai trabalhar na língua inglesa em si. Então, assim, se você precisa dessa base linguística, né, de todos esses fatores de habilidades de comunicação na língua inglesa, aí o indicado é que você procure um curso mesmo. Perfeito. E Naê, fala um pouco também da sua escola, Dar English.
Isso, Our English, meu coração aqui. Bom, ela começou em 2012 e ela surgiu exatamente do início aí, quando eu contei da minha história, dessa minha insatisfação como professora, de olhar alunos que faziam um curso inteiro de 7, 8 anos, sei lá eu quanto tempo, e chegava no final, não conseguia se expressar, não conseguiam falar. Uma das questões principais é não consigo falar e não consigo entender outros sotaques, vamos dizer assim, né? Então, assim, e para mim era muito estranho tudo isso, porque como que uma pessoa passa, né, 8 anos estudando aquilo, e aí quando ela precisa usar, e aí volta em tudo aquilo que eu já falei, da minha história, enfim, e eu era muito incomodada com isso, e aí eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi, na época, né, trabalhar com alunos individuais, aonde eu trabalhava desde o início o objetivo que aquela pessoa tinha com o inglês. Então, e isso é uma característica da escola, eu não vou dar curso de inglês aleatório. Então, assim, quando você entra, seja para trabalhar no individual, seja para trabalhar em dupla, em grupo, enfim, eu sempre tento realocar isso no seguinte ponto. A gente tem alguns programas diferentes, cursos diferentes. O que você precisa? Você precisa do inglês para quê? Perfeito. Né? Não é só preciso de inglês. Tá, legal, bacana, para quê? Porque dependendo do que você me diz, você tem um objetivo com aquilo. Perfeito. E aí o que a gente traz para esse aluno é o seguinte: o inglês, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a chegar lá. Aonde você quer chegar? Fala para mim onde você quer chegar, que eu te falo qual que seria o melhor caminho para você traçar. Perfeito. Então, esse é a base da nossa escola. Legal. Né? E estamos aí há 12 anos, até mais do que 12 anos, enfim. Não sei, sou muito boa em matemática, não. Mas é só fazer as contas. E 26 nós estamos, 14. Né? 14 anos 14 já. 14 anos já na estrada. E já foram aí, acho que mais de uns 300 programas individuais que foram feitos. Uau. E graças a Deus, e com muito trabalho, e com muita dedicação desses alunos, aqueles que se dedicaram, tiveram resultado. É isso que a gente fala aqui também. Compartilhamos desse propósito, com certeza a English, uma escola aí cheia de propósito também. Muito. E assim, a gente muda, né, com essa contribuição, muda a carreira da pessoa, muda a vida da pessoa, né? Muda. Habilita os sonhos. Eu acho que é isso, assim. Como você falou, né? O inglês é uma ferramenta que habilita sonhos. Ele muitas habilita vezes. Sonhos. E nós duas, né, tivemos o privilégio, né, de começar cedo. Sim. Mas isso não é um fator determinante. Não, não é. Acho que é legal a gente comentar que não importa a idade. A gente fala muito sobre isso na parte técnica, inclusive. Que não importa se você está começando com 15, com 20, com 30, com 50, 60 e assim por diante. Que esse não é um fator decisivo. Não, não é. Então, acho não que ele não é garantia do único sucesso sair daí, né? E vice-versa, né? Sim. O que acontece é o seguinte, e há muito, acho que é legal a gente tocar nesse ponto, porque há muito essa... É um mito, na verdade. Só vai aprender quando criança, depois de velho não aprende mais nada. Mentira. Mentira, não é verdade. O que acontece? O jeito de aprender vai mudar, né? Mesmo porque... É o seguinte, uma criança, ela tá ali para aprender tudo. Ela é a esponjinha que vai absorver tudo. O adulto não é mais assim. Contudo, se esse adulto tem estratégias, tem técnicas e tem metas, ele consegue aprender sim. Né? Eu acho que isso é base. O cérebro não funciona. Esquece, gente, não tem isso. Você talvez vá levar mais tempo, talvez vai ser mais difícil para alguns, para outros não, né? Mas não é limitante de nada. Sim. Não tem nenhum tipo de limite aí. Perfeito. E antes a gente ouvia muito também, né? Quando eu fazia curso de inglês, né? Precisa ter uma vivência no exterior. Eu nunca tive vivência no exterior, Também por não. exemplo. Para estudar, não.
Então, acho que esse também é um paradigma que a gente precisa desmistificar, porque não é verdade também. Acho que a gente consegue fazer. Exatamente, é justamente isso. Conseguimos fazer aqui? Conseguimos. É óbvio que tem alguns fatores que a gente não vai negar. Qual que são os fatores? Quando você vai para fora, você está imerso 24 horas por dia naquilo, você queira ou você não queira. Contudo, temos que ressaltar algo aqui. Se você for fazer intercâmbio junto com um brasileiro, cai fora. Porque assim, o que vai acabar valendo mais? A experiência da rua. E aí, talvez, nenhum intercâmbio você precisa fazer. Se você for viajar para fora e passear, talvez vá servir na mesma coisa. Então, assim, há fatores e fatores que a gente tem que olhar, né? Então, assim, claro que o intercâmbio é muito válido, mas para mim eu acho que ele é muito mais válido na imersão cultural, né? Óbvio, na linguística também, sem dúvida, porque você não tem escolhas ali. Você vai ter que falar, gosta, você não gosta, e sofra ou não sofra. Só que você tá sofrendo num lugar mais bonitinho, né? Mais ou menos isso. Uma experiência diferente. Tem uma experiência diferente, mas assim, em termos, né, de, precisa disso? Não é verdade. Mesmo porque nós aqui sabemos de casos de pessoas que passaram, né, por esse período de intercâmbio e assim, passaram maravilhosamente, ficaram lá um tempo. Quando voltaram, deixaram aquilo de lado e voltaram para trás. É isso. Porque a prática não fez acontecer. Né? Então, assim, é muito válido? Claro que é muito válido, sempre é. Viajar é sempre muito válido, né? Mas não é um fator determinante. Perfeito. E aí, agora vamos falar do seu livro, Conversação em Inglês, Ative a sua fala com inglês na vida real. Eu agradeço também que você me deu um exemplar, vou ler, essa será a minha leitura aí do próximo mês, e queria que você contasse um pouco sobre o que fala o seu livro e qual foi a sua motivação aqui para escrever, muito legal. Esse livro é um livro no qual eu sou coautora, com outros profissionais da língua inglesa, outros professores que são excepcionais. Muitos deles eu tenho o prazer de conviver e de conhecer, e, enfim, ter trabalhado já junto, enfim. E, na verdade, esse livro, ele veio justamente com o propósito, né, de trazer uma prática guiada para se treinar a parte da conversação. Tá? Legal. E que parece até estranho, né? Você fala, nossa, mas conversação em um livro? Sim, justamente porque ele te dá em todos os capítulos, né? Cada coautor, ele trouxe aí um aspecto que precisa ser desenvolvido, pensando em questão de habilidade oral, e não só em termos de linguística, mas também de práticas, né? O que você pode fazer para desenvolver aquilo por si só. E aí acho que foi a minha grande motivação para escrever esse livro, porque eu sou muito adepta à ideia do aprendizado ao longo da vida. E esse livro traz realmente tudo isso, né? Porque muitas vezes você não precisa, quando você estabelece as suas prioridades, e aí volta tudo aquilo que a gente já falou, autoconhecimento, enfim. Você vai ter esse ímpeto de ter aprender ao longo da vida. Eu vou continuar aprendendo sempre, né? Sempre, 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 sempre. E como eu sou muito fã dessa ideia, esse livro ele veio muito a calhar. E outra questão também que eu achei interessante, no capítulo que eu escrevi, eu conto da minha história. Eu começo contando da minha história dentro da língua inglesa. E eu começo justamente trazendo essa indagação, porque isso também é um outro ponto, né, que ainda é algo que se discute muito, o fato de você conseguir aprender uma língua estrangeira em um país em que aquela língua não seja nativa. Então, por exemplo, eu aprendi inglês e tudo que eu sei de inglês eu aprendi no Brasil. Então, eu não fiz intercâmbio, eu não cresci em ambiente bilíngue, eu não estudei em colégio internacional. O que eu fiz? Curso de inglês, como, acho que 80% aqui, sei lá. E fui atrás do que era meu. Então, eu tive também, aí eu conto isso aí, eu tive uma viradinha de chave, muito novinha ainda, adolescente. Obviamente, eu gostava muito do inglês já, né? Sempre gostei da língua. Mas eu estava ainda novinha, mas assim, exatamente nessa que todo mundo cai. Caramba, eu fiz 300 anos de curso e na hora que eu precisei usar o negócio, cadê? Fugiu. E foi quando veio minha virada de chave e falar, não é possível. Tem alguma coisa errada.
né? Eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender. E aí foi quando eu comecei a fazer muito, aliás, do que eu passo para os mentorados, é o que eu fiz comigo lá na época. Obviamente que hoje eu tenho, né, todo conhecimento teórico baseado, mas na época eu não tinha nada. Sim. E foi no intuitivo. Eu comecei fazendo no intuitivo e foi quando eu comecei a deslanchar, a aprender. Né? Então, eu acho que é interessante para trazer justamente isso, que não é falácia, não são milagres, acontece. E eu sou um caso desse, né? Eu não era a aluna excepcional, eu não era a aluna que, nossa, fazia tudo aquilo que o professor pedia, todas as atividades, não fazia. Eu era bem ali a mediana, entendeu? Eu ia para fazer o que tinha que ser feito e era isso, Sim. né? Só que aí eu percebi que só aquilo, o que era o mediano, o ordinário, vamos dizer assim, para mim não estava servindo mais. Então eu tive que ir além, né? Então eu acho que o legal é isso, eu consegui compartilhar isso. Óbvio, eu sempre compartilho isso com os mentorados, com os alunos, enfim. Mas tentar abrir isso e levar para um maior número de pessoas, eu acho que foi a segunda grande motivação. Nossa, fiquei emocionada. Muito legal isso que você falou. Eu acho que quebrando um paradigma realmente de... Porque muitas vezes as pessoas não têm oportunidade realmente de Exatamente. fazer o intercâmbio, de viajar para fora. Mas eu acho que tudo isso pode virar uma muleta. Muitas vezes para a Ele pessoa pode virar não, uma muleta, pode. não querer evoluir, enfim, achar que ela depende disso para evoluir na comunicação inglesa, evoluir na língua. E eu acho que outro ponto é assim, quando eu comecei, e ainda eu começo o capítulo bem assim, o ano era 1995, quando eu comecei a estudar. Então assim, não tinha acesso à internet, computador era em empresas, eu não tinha computador em casa. E aí eu falo que a minha motivação para estudar era o que eu escutava nas rádios. Porque eu sou filha de músico, Que legal. então eu sempre tive muito dentro daquele ambiente da música internacional, só que sem entender nada. E aí eu olhava, só que no caso, né, o meu pai era a música pela música. Eu olhava aquilo e falava, mas o que tá sendo dito que eu não tô entendendo nada, né? Será que tá xingando o outro? Então, assim, eu comecei a desenvolver esse interesse pelo rádio. Então, veja, isso pensando lá atrás. Hoje em dia, por mais que você não tenha dinheiro para fazer o intercâmbio, gente, a internet tá aí, a IA tá aí, todos nós temos acesso. Sim. Hoje o mundo, né, tá todo conectado, você consegue tudo de todo lugar do mundo. A gente tem plataformas de streaming. Então, assim, recursos hoje não faltam. O que você tem que saber é o que você vai fazer com esses recursos. É isso. Eu fiquei emocionada porque eu me identifiquei com o que você falou. Porque eu também, quando eu já fazia inglês, estudava. E eu lembro que eu tinha uns 14 anos, assim. Foi quando eu fazia cultura inglesa, sabe, né? Cultura inglesa, vários anos. Nanana. Mas eu falava, nossa, mas eu ainda não tô sabendo falar. Eu nunca tinha lembrado disso. Agora você falou isso pra mim. Eu lembrei disso, assim, como se viesse aqui na minha frente, assim. E aí eu lembro que meu pai falou, não, eu acho que você... Não, acho que você vai muito bem no inglês. Mas pra mim, tipo, eu não me sentia segura, sabe? Aí ele Mas é comigo também. Eu tinha a nota na escola, eu era a 10 do inglês. Os amigos vinham me pedir ajuda, porque o povo não entendia e eu ajudava, queria sabe? fazer Assim, dupla com você, né? Eu também. Esse tipo de coisa. Mas assim, mesmo na escola de inglês, na escola de inglês eu não era melhor, eu era bem ali a mediana, entendeu? Sim. Enfim. Sim. Não fazia metade do que eles propunham, davam... Não, aí tinha um monte de extra, falava, não, vou fazer extra, e era ali, tempo. era relatório de filme, relatório de música, relatório... Eu fazia ali, tinha que entregar 10, eu entregava os 10, não ia fazer o 11. Não. Você entendeu? Então, mas assim, foi quando eu precisei usar, que eu olhei e falei, caraca... É isso, né? Não falo nada, como assim? Não tô que eu tô indo nada. fazer lá? Não tô entendendo nada, não falo nada. No meu caso, não foi nem o entender, o meu caso foi falar. Eu travei. Eu travei. E eu lembro da cena, assim, muito nítida, porque, assim, é isso que pega, né? São essas questões que pega, que ficam pra você. Eu lembro da cena, eu lembro da cara da pessoa, assim, olhando pra... Sabe? Então, assim, e a vergonha, né? Fala, meu Deus, né? Mas, assim, vergonha de mim. Sim.
Sim. Não era do outro, porque o outro não precisava saber que eu falava ou não, mas eu tava com vergonha de mim, de falar, gente, mas como assim? Não, e aí a gente pensa, né? Nossa, fiz tanto tempo de inglês. Eu pensava isso, eu falava, nossa, Eu meus pensava pais estão também. investindo, tipo, desde quando eu tinha. Aí eu me achava burra, eu falava, Nossa, gente, mas nunca como vou assim? aprender. Exato. E aí foi isso também comigo, assim, eu tinha uns 14 anos, aí virou uma chave que eu comecei a ouvir música. E aí eu estudava música, de Eu fato, também assim. estudava. Tipo, pegava a letra, Eu fazia listening, eu isso, colocava e na rádio, e ia, tipo, eu eu gosto de gravava. música, cantar, e fazia, e assim, Eu também. Eu foi o que... gravava os 10 mais lá da Jovem Pan? Jovem Pan na fita Isso. cassete, né? Aí depois eu voltava, aí você punha lá o playzinho, aí tinha que voltar tudo. É. Aí, isso aqui eu não sei o que é, aí deixava lá em branco. Aí ia pro próximo. E tinha, né, uns, tipo, pra você colocar as palavrinhas. Eu acho que, nossa, isso me ajudava muito, assim, a ajudar no vocabulário, né? Tinha a letra da música e aí você tinha Não, na que minha época não tinha, preenchendo... não tinha isso aí ainda. Isso aí foi depois que eu já tava estudando, isso aí foi antes. Porque Uau. não tinha, tinha não. nada. Eu não tinha Né? computador em casa, aí comprava, foi bem naquela época de transição da fita cassete para o CD, e aí quando você comprava o CD internacional, dificilmente eles vinham com encarte com letra, geralmente não vinha. Nossa, é Então quando você verdade. achava um CD internacional que vinha um encarte com letra, nossa, eu fazia festa, eu falava, não, é esse aqui, ó, é esse, eu preciso desse. Gente, Porque agora eu ia acompanhando, mas é assim, não isso. tinha, era daqui, ó, não tinha. Acho que foi mais difícil ainda. Foi mais difícil. Porque pra mim já vinha com... Eu lembro que eu tinha um CD do Decole, na minha época. Não, mas esse daí eu já tava no E curso. aí já tinha, Já ó, tinha. Já aí tinha. eu estudava por ali. Por ali, Eu abria Não, aí já foi, eu já encarte. tava na metade do curso. Quando eu comecei, que eu comecei com 10 anos. Exatamente com 10 anos. Uau. Foi quando, porque aí eu comecei a sentir que as músicas que eu gostava, eu não conseguia mais, sabe assim? Eu não conseguia entender. Eu falava, mas o que tá falando? Né? Que Aí eu angústia. perguntava pro meu pai, na época, meu pai olhava pra mim e falava, será eu? O que tá falando? Eu não entendi nada. Olha só. Então, acho que a música tem esse papel fundamental também, né? Uhum. Não sei se os mentorados hoje usam isso, mas acho que é um ponto interessante, assim, né? Pra quem gosta de música. Não, quem mas a gente gosta sempre indica para aqueles que gostam e que curtem, muito sempre legal. interessante, porque ajuda muito na ideia também de você trabalhar o shadowing, né? Que é a técnica de você copiar ali o que a pessoa está falando como se fosse Sim. uma sombra. Então, serve para música. É que o problema da música é que ela é muito rápida, né? Sim. Mas no vídeo, por exemplo, né? Enfim, Uhum. você consegue trabalhar com tudo isso. Você sabe que eu, pra me preparar para os podcasts, eu tento pegar uma música nova, um dia antes, assim. E pode ser inglês, ou pode ser em outra língua, espanhol, italiano. Me ajuda a ganhar confiança, assim. Pegar uma letra, que eu ainda não sei. E aí eu vou lendo, ouvindo, igual eu fazia. E eu esqueci disso. E agora que você falou, eu falei, nossa, é muito intuitivo mesmo. De você pegar e fazer. Claro, cada pessoa tem uma forma de aprender exato. também, mas Isso acho que vai válido, mas o recado é saiba qual é a sua forma de aprender. essencial. E que é uma coisa prazerosa também, né? Sim, porque não precisa ser difícil, não precisa ser doído, vamos dizer assim. Né? Tem hora que vai ter que ser doído, mas assim, não tem que ser uma constância, né? Essa dor, né, que todo mundo sente. Exato. Não precisa ser. Exato. Não precisa ser. Bom, a gente já tá se encaminhando para o final. E, Naí, agradeço muito a sua presença. Foi uma conversa maravilhosa, extremamente enriquecedora. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu propósito também. E gostaria que você deixasse um recado para quem tá ouvindo a gente. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço também à equipe SCDA. Ao fato de eu ser mentora aqui, agradeço muito. Isso enriqueceu muito o meu desenvolvimento profissional e enriquece a cada dia, né? Enfim, e acho que o meu recado principal é que todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa em qualquer momento da vida. E o inglês, ele não tá fora disso, né? Então, assim, podemos ter barreiras, mas não são desculpas, né? E eu acho que já foi bastante dito aqui. Uma das questões que eu acho que é essencial é o autoconhecimento. É você entender o porquê você precisa daquilo e para que você precisa daquilo. Então, tenha um objetivo e para seguir naquele objetivo, para alcançar aquele objetivo, desenhe um foco, tenha diretriz. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso de diversas maneiras.
E quando se sentir perdido, sempre procure um profissional para te ajudar nesse caminho, né? Porque tem jeito e não é uma coisa de outro mundo. E outra questão é, se você já sabe inglês, mas mesmo assim sente que a tua comunicação não é das melhores que deveria ser como um profissional, tá tudo bem e você só tem que desenvolver a comunicação. Lembrando que o que foi muito dito aqui é que a comunicação, ela não é só feita através do idioma. E você saber o idioma não é garantia de uma comunicação profissional eficiente. E a gente encerra esse episódio. Agradeço a você que nos ouviu até agora ou nos assistiu. Se você quiser saber mais sobre o programa de mentoria em dados IA da CDA e quer melhorar também a sua comunicação em inglês, acesse aqui nossas redes sociais e saiba mais. Até o próximo episódio.